Bem-aventurados e ai de vós. Semana passada a gente ouviu o chamado dos 4 primeiros, né? Pedro, André, Tiago e João. O dia em que, porque foi obediente à palavra de Jesus, Pedro recebeu 2 milagres: a pesca milagrosa e o conhecimento de si mesmo, um pecador. E a liturgia pula alguns episódios da vida de Jesus, quando ele está mais focado em formar os apóstolos ali, e chega então hoje no sermão inaugural de Jesus, né, as bem-aventuranças, quando Jesus está um pouco mais focado então agora em formar os discípulos todos, portanto nós também. E que nessa versão de São Lucas ele se dá na planície, Jesus desce, não na montanha como de Mateus, porque Lucas quer significar que Jesus rebaixa o seu amor, né, ao nosso amor pequeno. E é um pouco menor essa versão de Lucas que é de Mateus, porque Lucas escreve para não-judeus. Então ele tira ali o que Jesus falou no Sermão da Montanha referente à lei de Moisés, que não ia fazer muito sentido para os não-judeus. E na versão de São Lucas, as bem-aventuranças elas já vêm ligadas às advertências, né? Então, bem-aventurados e ai de vós. Porque a gente já sabe, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, já dizia o famoso filósofo Tio Ben, o tio do Peter Parker, né, o Homem-Aranha. E notemos, assim, é importante a gente se dar conta, são 2 caminhos, não tem 3, 4, 5, vários, o importante é chegar, não. 2 caminhos. Conversão é um processo, é graça, é corresponder à graça, né? Mas um dia a nossa vida vai terminar e a gente vai ter tomado a decisão, qual caminho a gente tomou. E Deus, claro, obviamente, quer nos ajudar. Como a gente entende então esse ensinamento de Jesus? Os pobres, os que choram, os que passam fome, os que são perseguidos vão para o céu, e os ricos, o que tem fartura, o que ri, o que é elogiado vai para o inferno. Bom, não parece fazer sentido, né? Tem rico bom, tem rico mal, tem pobre bom, tem pobre mal. E aqui, bom, vale a pena assim se deixar bem claro o que Jesus não gosta. Está evidente aqui nesse evangelho. Jesus não gosta dessa teologia da prosperidade, mas que infelizmente se prega muito por aí e o povo, olha, aqui é um alerta, o pessoal católico fica ouvindo aí crente, coisa assim, a gente respeita as outras religiões, mas fica ouvindo, fica entrando. Eu já vi vários católicos, e, inclusive gente às vezes que vem a missa e tudo, fica com essa ideia aí, não, olha, se eu for fiel, Deus vai me dar um carro. Agora comecei na missa todo dia, comprei um carro para minha casa, cuidado. Deus ajuda, é lógico, Deus também está preocupado com essas coisas assim materiais, mas não teologia da prosperidade, tá bom? Parece que uma chave de leitura para entender isso está justamente nas demais leituras, né, e o Salmo, que também vão fazer essa mesma lógica, bem-aventurança e advertência, bem-aventurado e ai. A primeira leitura vai dizer, maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto se afasta do Senhor, advertência. E continua, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aí então tá a bem-aventurança. O Salmo também canta isso. É feliz quem a Deus se confia, bem-aventurança. Mas bem outra é a sorte dos perversos, a advertência. Em São Paulo a bem-aventurança está um pouquinho mais escondidinha, mas ela está ali na ressurreição do Senhor e na vida eterna, consequência da ressurreição. A bem-aventurança, então, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, e a advertência, ela é consequência de não crer na ressurreição de Jesus. Se a gente não crê na ressurreição, a gente acha que a nossa vida também não vai ter mais nada, acaba aqui, vivida nessa carne, 70, 90, 100 anos. Então não é assim que funciona, a advertência é clara. Se é para essa vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Portanto, para entender o que Jesus está ensinando hoje, é preciso ter fé católica e entender que a nossa vida não é só essa. É muito mais rica do que trabalhar para pagar boleto e ter alguns prazeres de vez em quando. E nós não somos assim, nós somos feitos para mais. O que a gente vive aqui pode ser já um aperitivo do céu, um aperitivo do inferno. São as nossas escolhas que vão determinar se a gente vive bem a bem-aventurança ou a gente vive o ai de vós. Não só no futuro, mas já agora, aqui. Não no futuro, né, depois da morte, mas já agora aqui, no nosso dia a dia. Bem-aventurados os pobres. Os pobres têm muita faceta, né, muitas faces do que é a pobreza. Mas a principal pobreza, e não é essa que Jesus está falando, não é não ter nada.
Tanto é que a gente busca ajudar aqueles que não têm o que comer, o que vestir, onde morar, para que eles fiquem menos pobres. Se esse fosse desejo de Jesus, a gente deixava os pobres mais pobres ainda. A maior de todas as pobrezas é não ter Cristo, é não ter fé. E esses são os miseráveis, os mais de todos os miseráveis. E a gente busca, assim como a gente busca ajudar os que são pobres, que não têm o que comer, a gente devia se empenhar também em ajudar os que não têm a comida da fé, os que não se alimentam da Eucaristia, da palavra de Deus, de Deus. A pobreza cristã, então, é o desapego das coisas e não se consegue alcançar a santidade assim, apegado. Se a gente estiver dominado, amarrado pelos desejos do mundo, pelos desejos das coisas. Portanto, a pobreza cristã é essa, o desapego das coisas. E o apego em Deus, se é que dá para chamar assim de apego. O pobre que é bem-aventurado, esse que Jesus está falando, é aquele que prefere Jesus às coisas, às riquezas do mundo. E aqui vale a pena a gente se perguntar concretamente, no teu trabalho, tu prefere Jesus ou o dinheiro? Tu tem deixado de ir à missa, de rezar por causa de dinheiro? Todo o dinheiro que tu ganha é honesto? Se tu perguntar isso para Jesus, qual é a resposta que ele vai dar? Tu está disposto a deixar de ganhar dinheiro, esse dinheiro injusto, às vezes que se mexe por amor a Deus, e deixar de ganhar qualquer outro dinheiro justo, por causa de Jesus? Essa é a resposta que realmente importa. Como tu tem usado o teu dinheiro? Tu tem ajudado quem precisa? Tu tem feito a tua parte em dinheiro para manter a igreja, a tua paróquia? Tu gasta mais em Netflix, X e cerveja do que com a igreja? O dinheiro que tu dá para a igreja é um valor que te faz falta ou é o resto? O que eu estou disposto a perder por Jesus? O que já não tive coragem de perder por Jesus? Um bom exame de consciência. O que eu não quis deixar por Jesus essa semana, esses últimos dias? O que eu estou colocando nesses últimos dias acima de Deus na minha vida? Essas perguntas eu também faço para mim, é lógico. Eu sei que são perguntas duras, mas a gente não vai à missa, né? Para ser bajulado. Jesus já falou disso. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Meus irmãos, as bem-aventuranças e as advertências de Jesus, elas nos ajudam a lembrar que a gente precisa ser salvo. Já perguntou para alguém ou para si mesmo, né? Do que Jesus nos salvou? Se precisamos ainda ser salvos. Salvos do quê? Muitos acham que não precisam ser salvos. Salvos de nada. Porque estão com saúde, com emprego, têm as redes sociais em dia, os streamings ali, celular na mão. Fazem nessas coisas consolações, bem-estar e acabam esquecendo de Deus. Os irmãos, Jesus não está cheio de ódio e condenação, como alguns vão querer insinuar ouvindo esses ais de Jesus de hoje. Ele está ao contrário, são advertências de um Deus que nos ama muito e não quer que a gente caia lá, que a gente seja triste, mas que a gente seja bem-aventurado, feliz, santo. Não tenhamos medo, vale a pena dar tudo, ser todo de Deus. Queremos ouvir elogio de Deus no fim da nossa vida, não do mundo. Jesus ressuscitou, a nossa vida aqui é passageira, a gente vai fazer, se a gente for fiel, vamos fazer dela uma viagem que vale a pena ser viajada, ser vivida, e que ela nos leve no fim da vida para o céu. A nossa mãe tão amada viveu assim também, e vai nos ajudar a sermos cada vez mais bem-aventurados. Que ela nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.